Para o artigo 230 do Código Penal, a gente vai tratar do rufianismo, a gente cuida aqui das figuras do cafetão cafetina, tá? Que encontra a previsão, então, na figura do tipo penal 230 do rufianismo. Então, diz aqui o artigo 230 do Código Penal: tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é a figura, então, é a redação do 230, cafetão cafetina ou do rufião, tá? Já falei então que a figura, essas expressões mais conhecidas aí, ele é cafetão ou cafetina, tá? O cafetão então de uma pessoa, é o rufião aqui para fins penais, é o crime do 230. Então, o primeiro item a ser marcado no estudo desse crime 230 é lá a objetividade jurídica, bem, continua sendo a tutela da moralidade pública. O Estado tem interesse, a sociedade tem interesse que não ocorra esse tipo de comportamento. O objeto material aqui, a conduta sobre o qual recai a conduta criminosa, o rufião, o cafetão, cafetina, a conduta dele atinge pessoa certa e determinada. Então, o objeto material aqui é a pessoa que é explorada pelo cafetão, cafetina ou pelo rufião, tá bem? Núcleo do tipo, o verbo é utilizado pelo 230, o núcleo do tipo é tirar proveito. O que é entendido aí como tirar proveito? É ter vantagem, tá? Vantagem econômica da prostituição de terceiro. Veja, isso aqui não se confunde com a casa de prostituição, o sujeito responsável pela casa de prostituição. Aqui, na casa de prostituição, é um local mantido para relações sexuais, tá? De alguma maneira ele tira proveito econômico? Sim, tira proveito econômico, tá? Mas veja que é um local maior, não tem uma vítima explorada única, tá? Submetida à exploração sexual à prostituição. Aqui no rufianismo, nós estamos falando mais de uma pessoa específica, não preciso mais de local, tá bem? Então, eu não tenho local aqui para ter a configuração do rufianismo, do rufião, da figura do rufião, tá? Desde que eu demonstre essa dependência econômica do rufião para com a pessoa prostituída, eu tenho a demonstração, então, do crime 230, certo? Assim como no tipo penal anterior, então, tirar proveito, né? Fazendo-se sustentar. Essas expressões aí estão querendo dizer para a gente, senhores, que a demonstração e a configuração desse tirar proveito, o que é necessário também, de novo, é a habitualidade. É imprescindível aí a habitualidade desse tipo de comportamento para que eu tenha a comprovação, então, do crime do 230. Tá? Então, exige também, de novo, demonstração de habitualidade. Não demonstrei habitualidade, eventualmente eu posso ir lá para o 227, tá? Do Código Penal, induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem, tá? Mas demonstrei a habitualidade, eu venho aqui para o 230 do CP, tá? Existem dois modos aqui da prática do rufianismo, tá? O rufianismo chamado direto e o indireto. O direto, rufianismo direto, é entendido quando o sujeito participa, pela expressão, participa diretamente dos lucros. É como se fosse uma hipótese de empresário. O rufião explora a terceiro como se fosse o empresário dela, tá? É como se fosse o sócio dela. Estou atuando em conjunto com ela para que ela se prostitua e, em razão disso, obtenha vantagem econômica, tá bem? Esse é o chamado rufianismo direto. Por outro lado, o rufianismo indireto, eu não preciso, também é o mesmo tipo penal, o mesmo crime, mas a conduta do sujeito aqui é diferente. Eu não preciso demonstrar que eu sou o empresário da pessoa, tá bem? Como eu sou o sócio da pessoa, mas de alguma maneira eu tiro proveito dela. Eu tiro proveito como? Fazendo-me sustentar, tá? Então, se eu não atuo diretamente lá na administração da atividade dela, que eu ficaria mais para a hipótese do rufianismo direto, mas de alguma maneira eu sou alimentado pela pessoa, eu sou mantido por ela, independente do que ela faça, ela fazendo aquilo e eu me fazendo sustentar, então eu tenho aqui a configuração, a demonstração do rufianismo indireto, tá bem? Comportamento passivo, entendido dessa maneira, tá bom? Essa hipótese do rufianismo passivo, indireto,
é a figura do chamado aí pela doutrina da hipótese da pessoa que assim pratica, do gigolô. Gigolô, então, é aquele que se faz sustentar pela prostituição alheia, tá bom? Ele se sustenta de prostituição de terceiro, tá? Então, o gigolô é a hipótese, então, de cafetão, cafetina, no sentido indireto aí, porque ele se faz sustentar de forma passiva, tá? O gigolô, então, é essa pessoa, tá? Ele se sustenta, então, de maneira indireta aí, tá? Por meio de alimentos, manutenção, não obrigatoriamente sempre por valores, que fica lá por rufianismo direto ou ativo. Bom, sujeito ativo daqui do crime de rufianismo é a pessoa que qualquer pessoa pode praticar esse crime, né? Não há nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo. Se tiver alguma qualidade especial do sujeito ativo, nós vamos lá para a figura qualificada, já veremos logo na sequência, do parágrafo 1º, 230, tá? Então, qualquer pessoa pode praticar aqui o crime, a figura do caput, e o parágrafo 1º, forma qualificada, nós teremos lá, logo menos já falaremos sobre ela, a hipótese qualificada do parágrafo 1º, tá bem? O que vale a ideia aqui, talvez para a gente marcar no sujeito ativo, é que a figura do rufião, sinônimo de cafetão, cafetina, não se confunde com a figura do proxeneta, tá? Ou do proxenetismo. A figura penal do proxeneta está lá no 227, tá? Ele serve como intermediário de satisfação sexual de terceiros, tá? Qual a diferença entre os dois? Primeiro, legal, né? Qual é o enquadramento típico das condutas? Cafetão, cafetina, rufião, eu tenho aqui a figura, então, 230. Do proxeneta, se escreve com X, é a figura do 227. E também tenho lá a figura do proxeneta do 218, dependendo da idade da minha vítima. Então, proxeneta, eu tenho lá figura penal, tipificação no 218 e 227. Cafetão, cafetina e rufião aqui no 230. Outra diferença, então, qual a diferença crucial entre elas, né, entre essas pessoas? Lá no 227 e no 218, quando falamos sobre essas figuras do proxeneta, sujeito ativo, nós em nenhum momento falamos sobre habitualidade, tá? Então, eventualmente, o proxeneta é aquele que serve de intermediário para encontro sexual de terceiros não de forma habitual, de forma eventual, tá? Por outro lado, se eu demonstrei habitualidade, demonstrei profissionalismo, aquilo que é corrente, costumeiro, nós vamos então para a prática do 230, tá bom? Então, habitualidade, 230, tá? 218 ou 227 é a figura do proxeneta, não tem habitualidade no comportamento, tá bem? Sujeito passivo, aqui do crime de 230, é a pessoa que submete à exploração sexual, né? Ou à prostituição, tá? Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, eu vou lá para a figura do 218B, tá bom? O rufião pratica lá o 218B e não o 230, tá? Então a minha vítima aqui precisa ser maior de 18 anos de idade, bom? Elemento subjetivo, assim como eu já falei nos crimes anteriores, todos os crimes anteriores, o tipo penal aqui é voluntário, é doloso, só admite de forma dolosa, não tem forma culposa. Consumação, vale a mesma tentativa, vale a mesma ideia do que a gente acabou de falar sobre o 229, né? Para que eu tenha consumação, então eu preciso demonstrar habitualidade. Demonstrei habitualidade, consumei o delito. Não demonstrei habitualidade, eu não tenho tentativa, tá? Então segue regra geral aí de que crimes habituais não admitem tentativa, tá? Formas qualificadas, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 230. O parágrafo 1º tem uma fórmula idêntica às redações dos crimes anteriores, né, de acordo com a qualidade especial por parte do sujeito ativo. A lei penal sempre pune de forma mais rigorosa aí, se o sujeito ativo se enquadrar em uma dessas hipóteses, né? Vale de novo ler aqui e vale de novo relembrar.
Então, se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, é aqui a minha figura agora, a nossa vítima específica do rufianismo do parágrafo 1º, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tá? Demonstrei então uma dessas hipóteses, o sujeito ativo é específico, ou a minha vítima tem entre 18 e 14, pratico então a forma qualificada do rufianismo, tá? Parágrafo 2º, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, bem, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Essa hipótese sem prejuízo da pena correspondente à violência é a hipótese também, de novo, de concurso necessário. Concurso necessário entre o crime aqui do rufião, 230 parágrafo 2º, com o crime correspondente à violência ou grave ameaça, tá bom?